Fala, galera. Beleza? Estamos chegando. Mais um dia de estudo aí. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estão conseguindo ouvir bem aí o som da voz da gente? Fala aí, Matheus. Fala, galera, beleza? Vou entrar aqui no celular. Beleza. Carol, Jussara, Ramon Cavalcante. Ramon é amigo do teu amigo, né, Matheus? É meu amigo. Somos time. Cadê? Juliana mandou. É isso aí. Calma aí, pessoal. Tá fácil. Pera aí, pessoal, que eu tô procurando aqui o link do YouTube pra eu entrar aqui no celular. Vamos, teus beijos. Meu teu abraço. Amo tua presença. Isso aí. Thalita também tá aí, ó. Thalita Vilotti. A cara do Matheus. Meu neném. Não pode falar da Thalita, não. Ixi. Onde entrar? Hoje é a nossa terceira aula, pessoal. Vou falar um pouco sobre João Batista, quando ele aparece aí, de fato. Tem muita coisa interessante aí, muita coisa legal pra gente aprender hoje. Muita coisa que vai mexer com o teu coração aí. Chegou o Felipe também. Vamos começar. Beleza? Tudo certo, Matheus? Let's go. Let's go. Você ora? Eu oro. Quer orar? Pode orar. Quer que eu ore? Eu oro primeiro, depois tu ora. Ora aí. Te louvamos, Deus. Te adoramos, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento de estudo, ó Pai, que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, Deus, por essa forma de interagir, Deus, pela internet, pelo YouTube, Deus. Obrigado, Deus, por cada um que está presente nessa live, nesse estudo, ó Deus. Te damos glória, te adoramos, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar nesse estudo, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos levar a um novo entendimento, a um entendimento mais profundo do Teu desejo para nós, Deus. Abençoa a nossa mente, abençoa o nosso coração, nos dá sabedoria, nos dá revelação de quem Tu és, Pai. Abre o nosso entendimento, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Bom, vamos lá. Bom, eu não consigo ver aqui quem tá falando aí, quem aí nos comentários, porque eu tive que desinstalar o YouTube do meu telefone, porque tava comendo muita memória. Tamires, tem uma galera aí, Tamires. Deixa eu ver aqui. Juliana, Ramon. Vou ter que entrar aqui. Só para ver o chat. Só para ver quem tá aqui. Tá ativada a repetição do chat? Oi, não. Fala aí, cara. O pessoal tá falando no chat aí, cara. Mas eu não tô aqui no YouTube, então não estou vendo. Deixa eu entrar aqui. Porque pelo celular eu não consigo. Juliana, Tamires. Conseguiu? Ramon, Pedro. Eu entrei, Jussara. Fala, galera. Vocês estão felizes? Dá um oi pra mim, por favor. Dá um oi pro Matheus aí, pessoal.
Vamos lá, então. Bom, eu tô feliz demais. A gente está andando aí no Evangelho de João, e a gente acredita, como a gente começou falando, a gente acredita fortemente que o Evangelho de João é muito importante nesses dias, principalmente porque a cada dia que passa, o relógio de Deus, ele corre, né? Então, os dias se aproximam do grande dia do Senhor. A nossa esperança é o dia do Senhor, a nossa esperança é o Evangelho. Nós abrimos esses estudos e a gente, na primeira aula, se você for lá, você vai ver que... Deixa eu só diminuir o brilho aqui da tela. Você vai ver que lá em Colossenses, Paulo vai falar que a gente precisa estar firme na esperança do Evangelho. Então, o Evangelho é a nossa esperança. Em dias conturbados, o Evangelho precisa ser a nossa esperança. E não, entre aspas, a gente desejar a paz, né? A gente desejar que a tribulação pare, enfim. Não que a gente não queira isso, mas a nossa esperança precisa estar no lugar correto. Ela precisa estar fundamentada no lugar correto, que é o Evangelho. E por que a gente começou estudando o Evangelho de João? Porque nós acreditamos nisso. Nós precisamos ter uma compreensão mais ampla do Evangelho, entender o Evangelho, para que a gente possa interpretar o que Deus está fazendo nesse tempo e darmos uma resposta a Deus, como igreja, como amigos de Jesus, como servos, como discípulos. Então, nós chegamos até aqui. Na aula passada, o Samuca falou sobre a encarnação da palavra, ou melhor, a pré-existência da palavra, que é o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E nós estamos no prólogo. E aí, se o Samuel puder, ele vai passar o slide aí. E aí está mostrando o seguinte: onde a gente está no Evangelho de João? Aí eu coloquei a estrutura do prólogo. O prólogo, ele vai até o verso 18 do capítulo 1. Você vai ver aí, ó, o capítulo 1, do verso 1 ao 18, é o prólogo. É tipo uma preparação, é tipo a introdução da música, tá? O João vai escrever o prólogo, e tudo que ele vai desenvolver a partir do verso 19 está embasado em tudo aquilo que ele está falando aqui nesses 18 versículos. Então, todos esses 18 versículos, eles vão servir de base para a gente entender o Evangelho de João, né? Conforme escreveu João todo. Então, a gente vai estar sempre retornando em alguns lugares, sempre lembrando durante o estudo coisas que nós vimos aqui no prólogo. Tá? Então, aí, ó, do capítulo 1, né, do verso 1 ao 5, a gente tem a palavra pré-encarnada. Hoje nós vamos falar sobre o testemunho de João Batista, que é do verso 6 ao 8. Nós vamos versículo a versículo, tá? São 3 versículos. Depois, na semana que vem, nós vamos falar do aparecimento da luz, que é do verso 9 ao 13, e por último, da encarnação da palavra. E a gente fecha o prólogo, tá? Então, se você está com a sua Bíblia, marca aí, identifica esses temas aí, que é importante na hora da gente compreender todo o livro, tá bom? Então, vamos lá, o assunto de hoje. Nós vamos falar do testemunho de João. E, cara, testemunho significa uma afirmação que é fundamentada, ou seja, é uma afirmação que é baseada em uma coisa que você comprovou. Por exemplo, quando a gente testemunha, como a gente está acostumado a ouvir testemunho lá na igreja, as pessoas que testemunham o que Deus fez, elas viram o que Deus fez na vida delas, então elas se tornaram uma comprovação de que Deus é bom, de que Deus é amoroso, de que Deus faz justiça. Então, o testemunho, ele é resultado de uma coisa que você viu em Deus, uma coisa que você experimentou em Deus. Um outro exemplo,
E aqui a gente precisa identificar e não limitar a palavra testemunho a uma declaração de uma bênção que Deus me dá. Porque as testemunhas, segundo a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, eram tidas como mártires. A palavra testemunho no grego era martos, que vai originar mártires. E o mártir, cara, era um cara que morria por uma causa. Ele era testemunha de um fato e aquilo o marcava tanto que ele era capaz de entregar a sua vida em prol de uma causa. Ele se tornou uma testemunha. Então você vai ver que João Batista foi uma testemunha porque ele foi decapitado, ele foi morto. Os apóstolos foram testemunhas, o que vimos, o que ouvimos e que tocamos. E ele, em 1 João, fala, né? Que o que os nossos ouvidos, nós ouvimos, nós apalpamos com respeito ao verbo da vida, ou seja, nós tocamos, nós testemunhamos, nós vimos, ouvimos, nós podemos apalpar tudo que diz respeito ao verbo da vida. Eles foram mortos. Então, testemunha, num termo mais abrangente, em um significado mais profundo, seria o cara ou a pessoa que tem uma comprovação tão grande que ela é convicta daquilo que ela viu em Deus e ela não muda por isso. Ela não anda em dois pensamentos. Ela é convicta daquilo que ela viu. Ela é testemunha de um fato e ela se torna aquilo que ela está vendo. E ela exala uma mensagem. Ela exala, cara, algo que não vem dela. Ela exala algo que ela viu. Então, hoje, a gente vai falar sobre o testemunho de João Batista. A gente não vai falar especificamente de João Batista hoje, porque tem muitos detalhes, e muito legais, e com muita verdade espiritual ali que a gente vai aprender muito. Mas hoje, como a gente está falando do prólogo, por que João, o apóstolo que escreveu o Evangelho, ele enfia João Batista no meio do prólogo? Você já parou para pensar nisso? Primeiro, olha, a gente vai voltar na estrutura. A primeira, João começa a falar sobre a eternidade da palavra. A palavra eterna estava com Deus, uau! Ele estava defendendo a divindade de Jesus, porque até então, naquela época, havia um endemoniado que falava que Jesus não era Deus. E essa heresia estava tentando entrar. Então, João se levanta e vamos parar com esse furdúncio, eu vou escrever o Evangelho, vou dar um testemunho meu do que eu vi em Jesus. E aí ele fala da palavra encarnada, ele vai falar do aparecimento da luz e da encarnação dessa palavra. Fala da pré-existência da palavra, do aparecimento da luz e da encarnação da palavra. Só que nesse meio ele insere João Batista, cara. Por que ele fez isso? Porque João Batista foi uma testemunha da luz. João Batista, ele testemunhou certamente da luz. Então era muito mais do que necessário ele inserir João Batista ali, porque tornaria a compreensão daquela luz que estava no princípio com Deus, o verbo que estava no princípio com Deus, que estava irradiando sobre a humanidade. Então era necessário que o João Batista viesse e se manifestasse para tornar essa percepção dessa luz que estava já iluminando, Cristo estava vindo, para que as pessoas pudessem receber e entender a luz. Porque que é para nós, ninguém vê luz. Você vê a luz? Você percebe que ela está aí, mas você não pode vê-la, você não pode tocar a luz. Então, para muitos de nós, a gente tem que entrar um pouco na física para tentar descrever a luz, mas ainda assim ela não seria palpável. E se você for para a física, eles vão dizer que a luz ele é composta de ondas que transmitem energia. Você não vê isso, mas ela é real. E o que João, e por que é importante João Batista nesse prólogo de João? Porque João Batista é a chave, é o cara que vai testificar, ou seja, é o cara que vai tornar a compreensão da luz clara.
Ele vai tornar essa percepção da luz clara, entendível, o porquê da luz brilhar nas trevas. Então, o testemunho dele é muito importante. Nós vamos avaliar e ver o testemunho dele. Só que antes, a gente precisa entender o contexto que ele viveu, o contexto em que ele aparece, né? E aí, eu quero que você abra em Lucas 3 aí, nós vamos ler versículo 1 e 2. Abre aí a sua Bíblia em Lucas 3. Eu vou abrir em Lucas, Mateus, por que você não abriu em João? Que eu quero primeiro que você entenda isso aqui. Depois a gente vai entrar ali no João. A gente precisa entender uma coisinha aqui. Lucas 3, verso 1 e 2. E depois a gente lê. Volta para João, tá? Mas a gente vai fazer isso hoje. Vamos num evangelho que vamos pegar um pouquinho ali. E vamos trazer para o evangelho de João. 3, 1 e 2. Olha o que diz. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Grifa isso. Quando você for lá agora em João, se você quiser anotar na sua Bíblia, bota essa referência aí de Lucas 3, verso 1 e 2, no versículo 6 de João, Evangelho de João 1, 6. Agora vamos ao Evangelho de João 1, 6. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6, diz: houve um homem enviado de Deus, e o seu nome era João. Então, nós estamos em Lucas, porque quando Deus envia esse homem, o contexto histórico, o contexto do que estava rolando em Israel era o seguinte: a adoração estava totalmente deturpada, havia um silêncio profético de 430 anos. Isso significa que entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, nesse período, que é o período interbíblico, sabe aquela página em branco que tem em algumas Bíblias entre Novo e Antigo Testamento? Aquela página em branco equivale a um período interbíblico, que é o período de silêncio de Deus. Nesse período não houve nenhuma profecia messiânica. Houve sim, se cumpriram algumas profecias que foram relatadas para esse tempo, mas não houve nenhuma profecia nova. E esse período de 430 anos, esse é o período entre Malaquias e Mateus, 430 anos, ok? É o período de silêncio de Deus, o silêncio profético, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto era a adoração. Você já parou para pensar que havia templo em Jerusalém, mas a palavra não foi ao templo em Jerusalém, a um sacerdote. A palavra foi a um cara que estava no deserto. Lucas 3, a gente leu lá, que veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Sendo no versículo 2 fala, nós lemos em Lucas 3. Se você quiser vai lá e volta lá e lê. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, a gente já vai entender por que tinha dois. Pela lei só podia um. Mas a palavra não foi ao templo. A palavra foi ao deserto. Um cara que estava no deserto. Isso significa o seguinte, que no templo em Jerusalém, o templo de Jerusalém, que foi reconstruído por Herodes o Grande, Herodes era a família, tipo uma família real. Esse cara reconstrói, ele reconstrói um templo, ele reedifica um templo, ele amplia o templo de Salomão. E isso alguns judeus gostaram muito, né? Então o que acontecia? Só que Herodes era um safado. O cara perseguia, o cara era tirano, o cara era assim com Roma. Era um jogo político de interesse sujo, porque envolvia dinheiro. Roma subjugava Israel e tinha os queridinhos dele, os vaporzinhos, que eram os publicanos. O
que cobravam impostos além do que devia. Então imagina, para onde esse dinheiro ia? Para Roma e ia para a mãozinha de Herodes. E Herodes tinha os queridinhos dele que ele colocava também como líderes religiosos. E Caifás era um deles. Anás, segundo a lei de Moisés, que era indicado como que só podia um sacerdote, um sumo sacerdote, ele era legítimo pela lei de Moisés. Ok, Anás está certo. Anás está lá. Segundo a lei de Moisés é correto. Mas Caifás não é, porque ele foi levantado puramente por interesse político e financeiro. Porque dava recurso e dava retorno. Porque, afinal de contas, você subjugado, ele subjugado por Roma, a liberdade deles ia até certo ponto. Até onde a lei romana dizia que tinha que ir. Se passasse a lei romana, você não ia passar, não ia rolar. Então era tipo uma falsa liberdade que eles viviam. Uma falsa paz que o povo de Israel vivia. Porque, afinal de contas, eles não conseguiriam viver a vontade de Deus e a lei de Deus, sendo que tendo Roma como o teto. A lei de Roma era o teto. Então, o que acontecia? O templo em Jerusalém, que se tornou um centro de convergência, as pessoas iam para lá para sacrificar, continuou tudo normal, entre aspas, só que não havia mais a palavra de Deus ali. A maioria dos sacerdotes trabalhavam, mas eles haviam perdido a credibilidade. Os dirigentes, os líderes religiosos estavam satisfeitos em ter uma vida fácil, paz com Roma. Ó, a gente está de boa aqui, a gente está tendo dinheiro, a gente tem uma casa com mármore bonito de Roma. Então, assim, nós está de boa. Só que eles estavam cegos e controlados pelo poder e interesse econômico que pertencer a Roma daria. Então, a adoração estava totalmente suja e deturpada. A adoração a Deus não havia mais. Havia um piloto automático. A galera vivia assim. E na política, olha o que estava naquela época. Existia, no tempo judaico, existia um tribunal judeu chamado Sinédrio. O Sinédrio era um ajuntamento de judeus que eram estipulados segundo, eles tinham lá, estipulados segundo a lei judaica, e eles deliberavam, eles diziam, julgavam crimes. O Sinédrio era para isso, era tipo um tribunal judeu. Só que o que baseava o tribunal judeu era a lei de Deus. Só que o que estava acontecendo? Como Roma era o teto, eles não podiam ir totalmente à lei de Deus, porque eles estavam dependentes do que o imperador lá ia falar que era. Então eles não tinham mais autonomia. E a outra coisa que acontecia era que Herodes, que a gente vai ver o que é, quem é esse cara, o que é isso. Eu estou falando do cenário, tá, gente? Eu estou no cenário, não foge. Herodes era um cara, era tipo presidente da República, é um cargo, tá? Era tipo um sobrenome de uma família, em que eles se perpetuavam no poder. Era uma dinastia. Então, por exemplo, se eu fosse pai Herodes, Samuel, meu filho. No dia que eu morrer, vai assumir o filho Herodes. No dia que o Samuel morrer, vai passar o cargo para o filho do Samuel. Então seria o filhinho do Samuel Herodes, o pai Herodes e o vovô Herodes, que seria eu. Então, Herodes é o nome de uma família real, tá? Só que o cabeça deles era o Herodes o Grande. Eles eram marcados pela tirania. E o que ele fez de bom, entre aspas? Ele reconstrói o templo em Jerusalém. Ele reedifica esse templo. Então, o judeuzão abre o olho. Por causa disso, se levantou um partido político chamados os Herodianos. Esses caras que eram judeus, tá? Político, cara, tipo uma bancada evangélica, uma bancada de Herodes, e eles defendiam que
eles fossem independentes, se tivessem um governo independente, mas governado por Herodes. Então, não queriam Deus, eles queriam o governo de Herodes e queriam o governo romano, porque Herodes beijava na boca de Roma. Eles eram judeus de nascimento, mas tinham origem pagã. Eles creram que era uma crença pagã. E um detalhe interessante é que esses mesmos herodianos tramavam para tentar Jesus, tentavam Jesus. Você lembra que Jesus foi tentado? Os herodianos estavam junto com os fariseus para tentar Jesus. Os herodianos estavam lá para conspirar contra a vida de Jesus, porque o desejo deles era ter um reino não de Deus, mas um reino herodiano, um reino segundo o príncipe deste mundo. Então eles queriam a falsa paz. Eles estavam tranquilos tendo aquela falsa paz. Eles estavam tranquilos vendo que a palavra, a inspiração divina, já não estava mais chegando ao templo. Então eles estavam perdidos. Essa era a verdade. E aí, você vai ver, isso vai estar no PDF que a gente vai mostrar, existiam quatro Herodes, tá? Que foi, como eu tinha dito, esses caras que, tipo uma dinastia, que um vai herdando os outros, né? Então, Herodes, o Grande, reconstrói o templo. Herodes, o Antipas, esse cara que foi o responsável, que João Batista falou para ele que ele estava errado, porque ele estava pegando a mulher do irmão dele, e aí esse Herodes Antipas manda cortar a cabeça de João Batista, tá? O Herodes Agripas é o cara que mandou prender João, mandou matar Tiago e prendeu Pedro. Está lá em Atos 12, 21. Tá? E o Herodes Agripa II, que é mencionado em Atos 25 e 26. Então, a época de João Batista era marcada por isso. Roma em cima. Sempre que em Roma tinha uma coisa. Eles pacificavam o território, entre aspas, mas como? Eles tinham que manter, eles mantinham o privilégio do povo, né? Mas em troca tinha uma falsa liberdade. Olha só, você só pode ir até aqui, mas eu deixo você ficar aqui. Mas você não pode ultrapassar esse limite que eu estou te dando. Então essa era a época. João Batista e Jesus aparecem nessa cena. João Batista e Jesus aparecem nesse cenário de falsa paz, de idolatria, e isso é o que forjou, é o que na verdade ia forjar o caráter de João Batista para que ele trouxesse uma mensagem certeira para que as pessoas ali pudessem entender o que estava acontecendo. Jesus estava vindo, o Verbo iria ser encarnado. E as pessoas precisariam estar entendidas com um novo pensamento para que pudessem compreender a luz que estava vindo. Por isso que Lucas ele frisa sobre os pais de João Batista que eles eram retos e justos nesse tempo, né? Por isso que ele faz questão de fazer a citação, porque muito bom. Todos os outros sacerdotes eles estavam vendidos ao Império Romano, né? Eles estavam, como você está dizendo, estavam vendidos. Por isso que Lucas, capítulo 1, ele frisa que os pais de João Batista eles eram justos e retos diante de Deus. Uau, isso. E a gente vai entender o porquê. Eu vou chegar onde a questão do porquê ser justo e reto. E é bem interessante. Então vamos lá. Quem foi João Batista? Acho que o slide vai aparecer aí. Olha que lindo isso. Meu Deus do céu, cara. João Batista, o seu nome significa, em hebraico, graça de Deus ou favor de Deus. Porque, na verdade, a luz estava vindo sobre a humanidade. A luz já estava na humanidade, mas ela precisava ser perceptível. Ela precisava ser entendida. E para entender, eles precisavam de alguém que testificasse dela para que a revelação pudesse entrar e as pessoas pudessem ver que havia trevas nelas e que essa luz que vinha deveria iluminar as trevas, trazendo libertação e revelação. Então aí, ó, a família de João Batista, o seu pai, Zacarias, ele era sacerdote. A sua mãe,
Isabel não podia gerar filhos. Que interessante. O seu nascimento, ele foi predito, tá lá, essas referências vão estar tudo no PDF, tá, gente? Ele foi resposta de oração, seu nascimento foi resposta de oração, e ele também foi circuncidado segundo a lei. Ok? O ministério de João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele possuía discípulos, então ele tinha influência, ele tinha testemunho, ele sabia do que estava falando. E ele era um precursor de Cristo. Cara, grave isso. Porque nós vamos falar muito dessa função dele. Essa função de João Batista, ser precursora de Cristo, é muito importante para esses últimos dias que a gente está vivendo. Ok? Ele batiza Cristo, está lá em Mateus, a gente sabe. O seu batismo, ele é lembrado, ele é citado em Atos dos Apóstolos. Ele testemunha acerca de Jesus no seu ministério, está lá em João 3, que nós, no decorrer, vamos ver. 4, sua morte. Então, falamos da família, do nascimento, do ministério dele e a morte dele. Ele foi encarcerado por Herodes e decapitado e sepultado. Tá? No 5, uma coisa bem interessante é que Jesus dá testemunho de João Batista. Poucas pessoas, cara, eu acredito que poucas pessoas, ou melhor, só ele, a única pessoa que Jesus dá testemunho. E tipo assim, falar, nossa, é a mesma coisa que falar assim, nossa, João Batista era brabo demais. O cara era brabo. É o testemunho de Jesus acerca dele. Então, João Batista foi esse cara. Ele deu testemunho da luz. Ele deu testemunho do Evangelho de Cristo. Aí eu te pergunto, Jesus não precisava de alguém que testemunhasse acerca dele. Tu acha que Jesus precisaria que um homem viesse à Terra e falasse, testemunhasse de Jesus? Não. João Batista não foi enviado por causa de Cristo. João Batista foi enviado por causa da humanidade. João Batista foi enviado por causa do povo. João Batista foi enviado por causa que existia um povo que precisava entender a luz. Então, no ponto 5 aí, é que eu acho mais fantástico, e aqui vai começar a brincadeira. Peço que você abra em Marcos, capítulo 1. Então, nós vimos que era necessário João Batista vir para testemunhar da luz. Para que a compreensão da luz pudesse entrar na humanidade. E não adianta você ver, perceber a luz, mas não entendê-la, não compreendê-la. Marcos 1, olha só que interessante. O versículo 1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí, a partir do verso 2, aí eu peço que você marque isso aí. Marcos, do capítulo 1, do verso 1 ao 7, você vai ler depois. Marque isso para você analisar isso. Aí, depois que Marcos escreve isso, o princípio do Evangelho de Jesus, ele vai falar sobre João Batista e do testemunho de João Batista. Então, Marcos vai escrever que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ele vai discorrer do ministério de João Batista. Ou seja, o ministério... Grave isso. O ministério de João Batista é o princípio do Evangelho de Cristo Jesus. Deus. Vou repetir. Grave isso, escreve na testa, escreve aí na sua Bíblia, no papel. Se não tem caneta, vai com lápis. Se não tem lápis, cera de ouvido, cuspe. Cara, grava isso. O ministério de João Batista é o princípio do Evangelho de Cristo.
Cristo Jesus. Grave isso. Essa chave vai servir para o resto desses estudos que a gente está fazendo. E a gente vai entender por quê. Então aí tem 3 princípios que a gente vê na Escritura. Até então nós vimos 2. Vocês lembram? Na segunda aula, quando Samuel falou sobre o Verbo eterno, logo no João capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o Verbo. Só que em Gênesis 1, a Bíblia vai dizer que também no princípio Deus criou os céus e a terra, o segundo princípio. Só que tem o terceiro, que é o princípio do Evangelho. Então a gente viu na aula passada que a linguagem que João estava usando quando ele escreve no princípio era o Verbo, era inspirada em Gênesis 1, quando Deus estava criando tudo. Só que por conta da queda, João está trazendo o Evangelho, ele está usando da mesma linguagem para falar: Deus está fazendo, Deus está criando, Deus está trazendo uma nova criação, uma restauração. Por isso ele usa dessa linguagem no princípio. E qual era a forma? E qual era o outro princípio? Por meio do Evangelho. Então, o princípio do Evangelho de Cristo é o ministério de João Batista. Por isso, no meio desse prólogo tem João Batista, minha fofura. Porque ele é o princípio do Evangelho de Jesus. Por isso, no meio do prólogo, João, o apóstolo, para falar sobre João Batista. Então, em Marcos 1 vai falar do princípio do Evangelho. E aí eu queria ler com você, vamos abrir lá, Lucas 16, versículo 16. Olha o que Jesus falou sobre João Batista. Acabou a água. Diz assim, Evangelho de Lucas 16, capítulo 16, 16. Jesus vai dizer assim, a lei e os profetas duraram até João. Uau! Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado. Ou seja, olha, Jesus, o evangelho do reino de Deus passou a ser anunciado a partir de João Batista. E todos se esforçam para entrar nele, ou seja, os violentos. Olha que interessante. Em outras traduções vão dizer assim, que o fim, em outras traduções vão dizer que o fim da lei e os profetas, a lei e os profetas duraram até João, ou existiram até João. Só que, entenda isso, não foram extintos. Quando a Bíblia fala quando Jesus fala que a lei e os profetas duraram até João, ele está dizendo que a partir de João viria um entendimento correto e um entendimento pleno daquilo que os profetas e a lei apontavam, que seria Cristo. João é o cara que vai apontar Cristo, ok? Então entenda isso. Então, estava chegado o tempo em que uma nova ordem seria estabelecida. Que ordem é essa? A ordem fundamentada no reino de Deus, que era um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Tudo oposto ao contexto da época, que era injustiça, falta de uma falsa paz e tristeza, opressão, julgo. Mas o reino de Deus estava chegando, o reino de justiça, de paz. Esse reino de Deus, ele era baseado na aliança que Deus havia feito com Davi, em 2 de Samuel, capítulo 7. E essa aliança que Deus estava fazendo com Davi
que dele viria um reino, um filho, que se assentaria num trono e reinaria eternamente. Então, a aliança que Deus fez com Davi, em 2 Samuel 7, você anote para você ler, era fundamentada em que Cristo seria o Rei Supremo do Universo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa nova ordem estava chegando em Israel. João Batista estava sendo um mensageiro. Vai chegar. Só que, para que isso acontecesse, o quê? Essa nova ordem, a de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, pudesse ser plena, Deus precisava reinar no coração do homem. Era necessário primeiro que Jesus fosse rei deles, para que Jesus fosse depois rei através deles. E aí, esse era o começo, o princípio do Evangelho de Jesus, que era baseado no ministério de João. Por isso João vem pregando, cara, rasgando com todo mundo e dizendo: vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Porque o machado já está posto na árvore. A árvore que não der fruto, ela é cortada e lançada num fogo que não se apaga. Ele estava falando de arrependimento, estava trazendo juízo. Ele falava de juízo e falava de arrependimento. Ele falava de juízo e falava de arrependimento. Porque uma nova ordem estava sendo estabelecida. Então você está vendo aí, a nova ordem, ela era fundamentada na aliança de Davi, que tem como Cristo como Rei Supremo do Universo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fundamenta um reinado de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, e também de reinar no homem. E aí eu quero que você abra em Hebreus 8. Vamos abrir em Hebreus 8, e nós vamos entender por que João Batista falava tanto de arrependimento. Porque essa nova aliança, que era baseada na aliança que Deus havia feito com Davi, que tinha como Cristo como Rei Supremo, como governador do universo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz assim, Hebreus 8, a partir do verso 8. Olha isso. Nós estamos na parte da nova ordem, tá? E que fala sobre Deus reinar no coração do homem. O escritor aos Hebreus aqui vai falar de uma profecia que foi dita pelo profeta Jeremias. Olha o que diz. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias. Opa! Diz o Senhor: firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, ou seja, a lei, no dia em que os tomei pela mão do Egito, pela mão para os tirar da terra do Egito. Perdão. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a lei que farei com a casa de Israel. Essa é a nova, hein? Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o coração. Uau! E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse sempre foi o desejo de Deus. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados não me lembrarei mais. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. O que estava acontecendo quando essa nova ordem vem anunciada por João era o seguinte: a lei, a velha ordem, está sendo suprimida, não anulada pela nova. E a nova ordem consiste num reino de justiça, Deus habitando entre nós, reinado de justiça, paz e alegria, mas primeiro reinando no coração do homem, escrevendo a lei no coração do homem. Mas para que isso acontecesse, era necessário alguém testemunhar disso. E esse cara era João. Então, por isso João Batista começa pregando o arrependimento, porque ele estava preparando o povo para crer em Jesus.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele apontava para Jesus. Então, aprendemos isso, que o princípio do Evangelho de Jesus começa com João Batista. O Evangelho de Jesus não começou quando Jesus começou a pregar: arrependei-vos, crede no Evangelho. O Evangelho de Jesus começa quando João Batista recebe a mensagem no deserto e vem pregar: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Jesus usa as palavras de João Batista. Isso é tremendo. Então preste atenção nisso aqui. Nós, assim como João, aí, vamos voltar lá. João 1, volta lá comigo. Vamos ler o verso 7. Então ele vem pregando arrependimento, e era necessário ele testemunhar da luz para que a compreensão dessa nova ordem que havia chegado, de Deus reinando em nós e através de nós, para estabelecer o reinado de Cristo, fosse compreendida. E aí no verso 7 diz, João 1, verso 7, este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Então João testifica da luz. Por que ele testifica da luz? Por que ele testifica da luz? Porque estava chegando uma nova ordem. E essa nova ordem era necessário que as pessoas entendessem. Então era necessário que ele testemunhasse. E o interessante é que, por ele testificar da luz, João, o apóstolo, coloca aqui. Porque a luz é Cristo, a luz é Jesus. Então, o João Batista, ele se torna um evangelista modelo, porque ele chamava as pessoas das trevas para a luz, irmão. Ele pregava batismo de arrependimento, porque ele chamava as pessoas para elas saírem das trevas em que se vivia o que pregava. Ele vivia o que ensinava. Produziu a luz no mundo sombrio e inaugura o ministério de Jesus. João era um precursor. E uma coisa interessante aqui, mais do que isso, João foi um arauto. Escreva isso. Um arauto. E o que é arauto? Nos tempos antigos, cara, na antiguidade, quando um mensageiro, quando um rei iria passar por algum lugar, por alguma cidade, por algum território, ele enviava um mensageiro à frente. Cara, e esse mensageiro ia, e o nome desse mensageiro era arauto. E esse mensageiro, ele era enviado à frente. E ele para anunciar a chegada de um rei, cara. E quando as pessoas ao redor, as comunidades, as tribos locais, ouviam a voz do arauto, essas comunidades saíam e começavam a preparar e a reparar as ruas, cara, para que o caminho por onde o rei ia passar estivesse plano, meu amigo. Então eles tiravam as pedras, eles alisavam o caminho para que o rei passasse em sua carruagem com conforto, que não houvesse pedra. Já pensou? O rei sendo carregado lá dentro, como era incômodo passar por cima de pedra. O responsável por isso era o arauto. Até caiu meu fone. O arauto! Ai, você está entendendo onde eu quero chegar? Então, o caminho precisa estar plano, meu amigo. O que é torto ia ser endireitado. O que era alto precisava ser nivelado. E o que era baixo precisava também subir. Retidão. Retidão. Por que ele pregava arrependimento, cara? E por que já parou para pensar por que João Batista era tão maluco de pregar arrependimento? Ele era
era tão doido que ele falou assim, ó, Herodes, você está pegando a irmã do seu irmão. Não é lícito. Custou a cabeça dele. O cara era tão testemunho, ele era tão convicto, cara, que ele não media, ele não acariciava a palavra para quem... a pessoa importante eu falo de um jeito. Cara, ele era direto. Ele não tinha compromisso com ninguém, cara. Ele tinha compromisso com a verdade. E é isso que nós precisamos ter, cara. Testemunhar da luz é ter compromisso com a verdade, agradando ou não as pessoas, cara. E por que João Batista trazia essa mensagem de confronto, de arrependimento? Por quê? Porque o homem se tornou semelhante àquilo que ele estava adorando. No Salmo 135, verso 15 ao 18, anote isso. A Bíblia vai dizer sobre adoração a ídolos. Que os ídolos têm olhos, aqueles ídolos que têm olhos e não veem, que têm boca e não falam, têm ouvido, mas não ouvem. Aí no verso 18 vai falar, tornam-se semelhantes a eles. Então eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Vamos ao jardim. O homem adorava a Deus da sua plenitude, mas quando ele cai, a consequência da queda foi por ele ter adorado a serpente. Ele foi dar ouvidos e receber aquilo que a serpente estava oferecendo, e por isso ele cai. Porque ele agora não se torna mais a imagem, não é mais a imagem de Deus e semelhança. Ele se tornou a imagem e semelhança de uma serpente. Porque é aquilo que ele estava adorando. E cá para nós, você já viu uma serpente que anda reto? Você já viu alguma serpente que anda retinho? Não, a serpente ela anda assim. Os caminhos delas são tortos. Meu amigo, os seus caminhos precisam ser retos. Enquanto os seus caminhos forem tortos, você se parece com a serpente. Por isso que lá em Provérbios vai dizer que o temor do Senhor consiste em abandonar o mau caminho, a língua perversa, a arrogância, a soberba, o orgulho. O temor do Senhor precisa ser o nosso guia, cara. Para que a gente saia de filhos da serpente para sermos filhos de Deus. Em justiça, em retidão. Por isso João Batista vem trazendo, ei, arrependam-se. Os seus caminhos precisam ser endireitados. Porque tudo que está torto precisa estar endireitado. Leia Marcos 1, que você vai ver isso que João Batista fala. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Os vales serão destruídos, ou seja, abaixados, os vales serão nivelados, os montes serão abaixados, o que é torto será endireitado. O que é torto precisa ser endireitado em nós. Então, em Adão os nossos caminhos são tortos, mas em Cristo, não, em Cristo tudo se fez novo, meu amigo. Em Cristo se fez novo. E agora os nossos caminhos são retos. Então, por isso que o ministério de João Batista, ele é o princípio do evangelho de Jesus. Porque, meu amigo, fala sério, cara. Por favor. Toda mensagem que fala de amor de Deus, que não te chama para arrependimento, cara, não é o evangelho de Jesus. É o evangelho de Satanás. Porque se o evangelho de Jesus tem como princípio o ministério de João Batista, e o ministério de João Batista tem como fundamento a pregação de arrependimento, como é que a gente pode tirar uma coisa que é fundamento do evangelho de Cristo, a pregação de arrependimento? E vou mais, se você tira arrependimento da mensagem, você nega o juízo eterno de Deus. E se você nega o juízo eterno de Deus, lá em Atos 17, 31, diz que o juízo de Deus vai julgar o homem, vai julgar o homem
Deus destinou um homem, ele ressuscitou a Jesus. A Bíblia diz assim, em Atos 17:31, que Deus vai julgar a humanidade pelo varão que ele destinou. E como ele comprovou isso? Como Deus comprovou e nos prova que ele vai julgar a humanidade através de Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Preste atenção, quando eu nego o arrependimento, eu estou negando o juízo. E se eu nego o juízo, eu nego a ressurreição. Atos 17:31. Deus provou para a humanidade, Deus nos prova, Deus testemunha disso. E ele levantou um varão, Atos 17:31, abra lá e leia. Vou ler. Atos 17:31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, se eu quero falar de amor em nome de Deus, eu preciso falar de arrependimento de pecado, eu preciso falar de juízo eterno, preciso falar de ressurreição. Então, cara, não se engane. O Evangelho de Jesus é um evangelho que te chama para o arrependimento, porque ele tem como princípio o ministério de João Batista. Vamos lá. E olha que curioso. Para aqueles que amam as trevas, a luz é um incômodo. Você é testemunha da luz. Para aqueles que amam as trevas, a luz é um incômodo. Mas para aqueles que não amam as trevas, a luz é um sinal de alerta, de libertação, de amor de Deus. Porque Deus está iluminando as trevas que há em mim, está iluminando as trevas que há em você, para te chamar para um arrependimento. Dizendo para você, ei, eu não quero te perder. Eu estou por um momento contendo a minha ira contra aqueles que me rejeitam, através de Cristo Jesus. Mas é por um momento, a minha ira é retida por um momento. Mas virá um dia que ela virá para fora. Então, a luz é um incômodo, ela se torna acusação para quem ama trevas. Mas para quem não ama trevas, ela se torna ato de amor. A palavra, ela é incômodo para quem ama as trevas. Porque a palavra, ela traz luz, cara, aquilo que é escuro. Mas para quem ama, isso é prova de amor, cara. É uma oportunidade que Deus está te dando de se arrepender e de se voltar para Ele. Então, irmão, não se engane, cara. O Evangelho de Jesus, sem pregação de arrependimento, não é Evangelho de Jesus, é de Satanás. Vamos lá para a gente terminar. Versículo. Vamos voltar em João lá. João 1. Vamos para o verso 8 para a gente terminar. São 3 versículos. Oh, Jesus. Mas bom. Aqui diz: ele não era a luz. Ele quem? João Batista. Isso provavelmente, algumas pessoas estavam endeusando João Batista, achando que ele era o Messias. E aí João, o apóstolo, escreve: ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E aqui é algo curioso que eu queria trazer, que vai nos ajudar durante esse tempo que a gente vai passar falando de testemunha, de testemunhar. E na Bíblia, aí, nesse evangelho, existem 8 testemunhas acerca de Jesus. Olha só que legal. Você tem o testemunho de Deus Pai, você tem o próprio Jesus testemunhando de si mesmo, você tem as obras de Jesus que testemunham dele, você tem as Escrituras que testemunham, você tem João Batista que testemunha, você tem como testemunha aqueles com quem Jesus esteve em contato, testemunhas também. Você tem os discípulos de Jesus, incluindo o apóstolo João, e o Espírito Santo como testemunha de Jesus. Então, galera,
para a gente concluir. Assim como a palavra, o verbo, estava trazendo luz para a humanidade, em João 1, do verso 1 a 5, a Bíblia vai dizer que a luz, a vida era a luz dos homens, estava chegando luz, era necessário que alguém tivesse uma mensagem e que passasse essa mensagem para que as pessoas pudessem compreender a luz que estava brilhando. E isso é para mim e para você. Quem é o alvo dessa mensagem? Talvez hoje seja você, talvez hoje seja eu, mas nós devemos ser o portador da mensagem. Deus está nos chamando a sermos os portadores dessa mensagem. E não é uma mensagem de desespero, não é uma mensagem de aflição, mas é uma mensagem de esperança. Onde o Evangelho, a boa notícia é anunciada. Sabe? Então nós precisamos ser, cara, como João Batista. E aqui eu encerro falando isso. Nós precisamos voltar à pregação do arrependimento. Nós precisamos ter uma compreensão melhor do juízo eterno de Deus. Nós precisamos ser um evangelista modelo. Precisamos ser testemunhas modelos. E precisamos levar luz ao mundo sombrio. Quando eu digo isso, cara, eu não estou dizendo que você deve ser uma pessoa intolerante. Não estou dizendo que você deve ser uma pessoa que viver apontando o erro das pessoas. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que se nós quisermos pregar o Evangelho, primeiro, nossa vida precisa testemunhar, ser justa, ser reta. Não pode ter treva alguma na nossa vida. Nenhuma sombra de variação. A gente sabe o que é errado e a gente continua fazendo o que é errado. A nossa consciência nos acusa, porque nós sabemos o que é errado. Isso é luz. Então nós precisamos ter um caminho reto, abandonar, deixar que a luz ilumine essas trevas que há em nós. E sim, nos tornarmos a mensagem, pregarmos o evangelho completo. Não é só falar de amor, nós precisamos falar de arrependimento, nós precisamos falar de juízo eterno, nós precisamos falar de poder da ressurreição. Porque o evangelho não termina na cruz, meu amigo. O evangelho... Escuta o que eu vou te falar aqui. O evangelho só é evangelho porque Jesus ressuscitou, cara. Só é boa nova porque Jesus ressuscitou. Não para na cruz. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, Jesus tivesse... A morte dele seria em vão, cara. Seria só mais um que morreu. Mas o poder da ressurreição é que é a esperança. É o que te liberta. É o que te tira das trevas, cara. Jesus fica 3 dias dentro das trevas. 3 dias. Só que ele não viu corrupção. A morte deve estar ficando... Tava bagunçando lá. Eu vou comer esse corpo. Mas no 3º dia, quando ela foi lá para ver, ué, cadê? A morte não pôde detê-lo. Então, cara, a gente precisa carregar uma mensagem de esperança. Mas não é uma esperança fajuta, de que Deus vai passar a mão na sua cabeça. Não é isso. Então que isso, cara, que essa luz que está irradiando hoje, não seja acusação para você, mas seja um alerta. Porque nós tudo que estamos fazendo está dentro do ministério de João Batista. Estamos chamando as pessoas ao arrependimento para a vinda de um reino. E agora ele não virá mais como um cordeiro, como na época de João Batista. Ele vem como um cordeiro na época de João Batista. Mas ele, nessa próxima era, nos últimos tempos, ele virá como um leão.
Ele virá para julgar as nações. É um Jesus que sai da sua boca uma espada afiada. Ele vem para julgar as nações, ele vem para se casar com sua igreja e ele vem para governar em justiça. Então, que eu e você, cara, possamos ser alvo dessa mensagem da luz de João Batista, desse testemunho. Mas não só isso, que a gente encarne essa mensagem, cara. E nós vamos... E vai ser muito bom esse tempo, porque a gente vai falar durante as próximas aulas sobre essa mensagem. E tomara que isso encarne em nós e que a gente ande nisso, amém? Então é isso, galera. Se tiver alguma dúvida, me perdoa. Se eu não conseguir ser claro, me perdoa. Vou estar disponibilizando. A gente vai estar disponibilizando aí para vocês esse PDF aqui, com algumas coisas explicando melhor, para que você possa estar lendo em casa, tá bom?